Continuando aqui a nossa gravação, nosso segundo bloco. Então, ficou claro, irmãos, o que é murmuração e o que é lamento? O que é murmuração e o que é rasgar o coração? Se nós não tivermos uma compreensão, pode ver, quando eu fiz a pergunta inicial há pouco sobre murmuração, gera um nó na nossa cabeça. A gente tem medo de se desabafar. Até mesmo a pessoa, irmão, que chega para Deus e diz, Deus, eu não aceito, na minha opinião, é uma murmuração velada? É. Mas se a pessoa está fazendo de todo o coração a Deus, Deus ouve. Sabe, irmão, tem vezes que é um pai que perdeu um filho, uma mulher, um marido, então ele está a pessoa está sendo honesta. Então, perceba, nós temos dificuldade de ouvir o lamento do irmão sincero e já deduzimos que é murmuração, e não é. É uma alma que sofre. É um irmão que luta consigo. E a gente olha para esse irmão e fala para ele, para de dar brecha, irmão. Como se nós não passássemos por isso. E é mentira. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Tinha um pastor que estava passando um problema na sua igreja local, e era um culto de oração. E ele começou a orar. E ele orou, falando, Senhor, por que isso, por que aquilo, e tá. E ele se rasgou diante de Deus e chorou. Quando ele acabou de orar, se levantou. Naqueles dias a igreja dele era uma comunidade bem pequena. E ele se pôs de pé. E aí já veio um irmão e disse assim, pastor, isso tudo está acontecendo na tua vida porque o senhor dá brecha. O senhor ouviu sua oração? Imagina você orar com liberdade na sua comunidade e você ouvir isso de um irmão, de um seminarista, vai. Tá vendo, pastor? Isso está acontecendo, o senhor dá brecha. Aí, deu brecha, o diabo deitou e olhou. E aí esse pastor muito resolvido disse assim, ô meu irmão, vai ler Bíblia, vai ler Salmos. Estava me rasgando diante de Deus. Entendeu, irmãos? Isso é comum. Mas perceba, hoje a gente não pode ser nem verdadeiro, a gente não pode ser nem sincero, rasgar o nosso coração diante do Altíssimo, porque se a gente fizer isso, a gente realmente está sendo o quê? Um carnal. Imagina essa situação. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quis comentar com os meus irmãos? Eu quis comentar e falar um pouco com vocês sobre isso para mostrar que o paralelo de ideias, se a gente não tem uma clareza do que o texto bíblico diz, a gente comete alguns pecados. Uma coisa é eu fazer uma oração. Olha como é interessante, hein? Eu posso fazer uma oração de murmuração, uma oração de ataque. Ó Senhor, esses diáconos que não se consagram, esses obreiros que são endemoniados e tal. Eu posso estar fazendo uma oração, é uma oração. Aí, de repente, mas é uma oração perversa. Entendeu? Como a gente precisa ter piedade, como a gente precisa ter o coração inteiro, e a gente precisa vigiar, porque tem hora que na nossa humanidade a gente pode pecar. E se a gente pecar, nada mais justo do que se reparar e pedir perdão. Ficou clara a ideia da murmuração, irmãos, e do lamento? Irmãos, lamente. Se lamente no seu momento com Deus. O que o pastor Johnny disse, e isso é uma pérola. O lamento ele deve ser exercitado em primeiro lugar no seu particular com Deus, onde você se rasga ao eterno. Mas se a tua dor ela é muito intensa, nenhum problema de você procurar o teu pastor e fazer o seu lamento. Se você for bem compreendido, ótimo. Se você não foi bem compreendido, amém. Ou irmãos que são amáveis. Agora, procure ser polido para que o seu lamento não vire uma murmuração. Como eu sei que o meu lamento vira uma murmuração? O meu lamento vira uma murmuração porque no momento em que eu me rasgo a Deus e quem sabe ao próximo, eu começo a envenenar o próximo. Aí o meu lamento vira murmuração. Eu passo o meu azedume para o outro. Eu não só estou me rasgando, eu estou envenenando o outro. Aí sim, o meu lamento virou murmuração. Porque uma coisa é eu dizer, irmãos, eu não entendo porque estou passando isso, orem por mim.
eu não sei por que fulano fez isso. E outra coisa é dizer, irmãos, já com pré-julgamentos. Perceba que o Espírito Santo de Deus, se é lamento, ele leva paz e ele leva vida. Ao mesmo tempo, se é murmuração, a gente não está sendo conduzido pelo Espírito. Já é as trevas usando a nossa boca. Por isso que a Bíblia vai dizer, não deis lugar ao diabo. Yeah. E aí, irmãos, é uma lição de casa que cada um de nós temos que fazer. Porque até mesmo eu, no exercício do ministério, muitas vezes vem uma pessoa aparentemente se lamentando, mas está murmurando. Se eu não tiver vigilância, eu fico envenenado. E aqui a gente tem que saber, até mesmo numa hora em que a gente recebe o irmão, a gente tem que saber dar um ponto final no irmão. Falar, irmão, tudo bem. O irmão se rasgou, né? Vamos orar. E se o irmão continua ali no azedume, no churume, aí a gente tem que falar, irmãos, eu noto que o irmão ou a irmã está com a alma muito amargurada, está ferida. Vamos orar para Deus até curar o seu coração. Porque o irmão vivendo isso, a irmã, só vai ficar mergulhada nesse mal o tempo todo. E isso vai te causar mal. Dessa forma, você conduz aquela pessoa a dar um parar. Assim, inclusive, irmãos, cuidado para quem você fala tudo isso, porque você pode ser mal compreendido. O que você já está dizendo ali? Irmão, se modere um pouco a tua dor. Porque essa tua dor, que num primeiro momento ela é legítima, amanhã ela pode ser um instrumento do quê? De retaliação. As outras pessoas que te ouvem, ao invés de ter a maturidade que eu tenho, elas podem ser contaminadas pelo teu mal. E olha como é difícil a habilidade pastoral. Como é difícil uma hora dessa você poder dar um limite para o irmão. Porque o irmão que está com a macaca, irmão, tá com a macaca. Então é uma coisa do cão. Do cão e da macaca. Não é fácil. Entenderam? Tá bom, meus irmãos? Paralelos de ensinos gerais. Aqui o autor vai dar alguns exemplos. Vamos ver um exemplo, pelo menos? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar. A gente já viu aqui o do texto de Romanos, né? Vamos pegar o segundo exemplo, segundo teor. Deixa eu abrir para vocês aqui. Aqui. Deixa eu compartilhar com vocês essa parte que vai ser bem interessante. Olha só. Pode ler para nós, pastor Johnny. Segundo o teor geral das Escrituras. Segundo o teor, o ensino geral das Escrituras, Deus é um Espírito onipotente, puríssimo, santíssimo, conhecedor de todas as coisas e em todas as partes presente, coisa que positivamente consta numa multidão de passagens. Pois bem, há textos que aparentemente nos apresentam a Deus como ser humano, limitando-o a tempo ou lugar, diminuindo em algum sentido sua pureza ou santidade, seu poder ou sabedoria. Tais textos devem ser interpretados à luz de ditos ensinos gerais. Ou seja, sabe quando a Bíblia fala, por exemplo, os braços do Senhor não estão encolhidos, os seus ouvidos não estão agravados ou tapados. Quando fala que Deus, por exemplo, se arrepende, dando a ideia de que Deus tem sentimento como nós, que Deus se ira como nós. Percebam,
Ora, se ele é um ser puro, se ele é santo, se ele é conhecedor de tudo, então tem horas que, se nós não tivermos essa clareza das doutrinas que revelam a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus e a sua eternidade, e a gente pegar apenas aquelas passagens, por exemplo, que e Deus desceu para ver Sodoma e Gomorra. Ora, Deus precisava descer? É. Ali a gente apequena Deus. E Deus, vendo que fulano cometia tal coisa, disse: ora, Deus não sabia? Deus sabia antes dele cometer. Por que há essa menção e há esses textos? Há um propósito, há um contexto, né? Então, o que acontece? Se nós não tivermos essa clareza de que os textos devem ser interpretados à luz dos ensinos gerais, a gente pega e cria heresia naquelas passagens. Então, muitas passagens a gente vai precisar fazer essa leitura de ensinos gerais, de fazer essa correspondência. Tudo bem até aí? Tranquilo? Ficou claro? Nenhum problema, né? Vamos continuar aqui lendo o próximo exemplo. Pode ler, Dil, para nós, ao dizerem as Escrituras. Ao dizerem as Escrituras, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Provérbios 16:4. Quererão aqui ensinar Deus que ele criou o ímpio para condená-lo, como alguns interpretam o texto? Certamente que não. Porque, segundo o teor das Escrituras, em numerosas passagens, Deus não quer a morte do ímpio. Não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. E, portanto, o significado da última parte do texto deve ser que o Criador de todas as coisas, no dia mau, saberá valer-se inclusive do ímpio, para levar a cabo dos seus adoráveis desígnios. Quantas vezes, pela divina providência, não tiveram de servir os perversos, qual açoite e praga a outros, castigando-se a si mesmos ao mesmo tempo. Ótimo, entendeu? Então, percebam, esse texto, para nós como cristãos, é um texto muito claro e lúcido, mas pode ser mal compreendido, porque a pessoa pode pegar esse texto e fazer uma interpretação mostrando que Deus é perverso, no sentido de que até o perverso para o dia da calamidade. Então Deus cria o bom para a salvação e cria o mal para castigá-lo. Perceba, a gente coloca em Deus e coloca na pessoa dele um pré-julgamento de que ele, entre aspas, parece ser um ser maldoso. Se a gente não fizer uma leitura, eu diria, tosca como essa, a gente acaba apresentando Deus de uma forma, eu diria, muito inferior ao que ele é. Ora, Provérbios, ao dizer isso, ele não estava dizendo uma mentira. O Senhor faz todas as coisas para determinados fins, ou seja, Deus tem o controle de tudo. Até o perverso para o dia da calamidade. O que o escritor quis dizer aqui? Ele quer dizer que Deus tem um propósito até mesmo em como as coisas acontecem com a vida dos perversos e que os perversos serão punidos. Agora, quando a gente começa a atribuir certas coisas e dizer o que o texto não diz, percebam, a gente acaba interpretando de uma forma muito errada e muito doentia. Eu sei que existem doutrinas, como da predestinação, que a gente já tratou aqui, e do livre-arbítrio, que a gente já tratou aqui, que são doutrinas mais complexas. No entanto, irmãos, a gente tem que deixar o texto bíblico falar. E a gente não pode ficar querendo distorcer. E não pode querer ficar tentando fazer uma interpretação sem esse ensino de paralelismos gerais. Tudo bem até aí? Beleza? Tá? Agora aqui, olha. O autor vai falar paralelos aplicados à linguagem figurada. É importante a gente também saber fazer o quê? Usar essa quinta regra em linguagens figuradas. Por quê? Porque na Bíblia teremos muitos hebraísmos. E lá a gente vai ver muitas palavras figuradas. E se a gente não tiver essa compreensão de que Deus está se comunicando conosco o tempo todo e usando
meu Deus, palavras figuradas, a gente não consegue entender bem. Vamos só ler um pouco aqui o que o autor quis dizer aqui. Paralelos aplicados à linguagem figurada. Irmão Douglas, quer ler para nós essa primeira frase? Você consegue ler? Você está no celular, né? Tô. É muito pequenininho para você? Não, eu consigo ler. Às vezes, né? Isso. Às vezes é preciso consultar os paralelos para determinar se uma passagem deve ser tomada ao pé da letra, ou em sentido figurado. Várias vezes, os profetas nos apresentam a Deus, por exemplo, com um cálice na mão, dando de beber aos que quer castigar, caindo estes por terra, embriagados e aturdidos. No livro de Naum 3:11, Abacuque 2:16, Salmos 75:8, etc. Esta representação breve e sem explicação em certos textos encontra-se aclarada no paralelo de Isaías 51:17, 22 e 23, onde aprendemos que o cálice é o furor da ira, ou justa indignação de Deus, e o aturdimento ou embriaguez, assolações e quebrantamentos insuportáveis. Ou seja, né? Aqui, você vê, é uma figura de linguagem onde Deus é apresentado pelos profetas como aquele que quer castigar e estar ali sentenciando. E ele é colocado com um cálice na mão, dando de beber aos que quer castigar, dando uma sentença, fazendo com que aqueles caiam por terras na sua embriaguez, na sua maneira de viver, porque escolheram viver assim. A gente vai entender o que os profetas queriam dizer, essa figura de linguagem, olhando Isaías, né? E aqui, como diz também o outro, complementando do texto, a proposta da linguagem figurada é preciso recordar aqui que alguma semelhança ou igualdade entre duas coisas, pessoa ou fato, justifica a comparação e o uso da figura. Assim, pois, se houver certa correspondência entre o sentido figurado de uma palavra e o seu sentido literal, não é necessário, como tampouco é possível, que tudo quanto encerra a figura se encontre no sentido literal. Pela mesma razão, por exemplo, quando Cristo chama de ovelhas os seus discípulos, é natural que não apliquemos a elas todas as qualidades que encerra a palavra ovelha, o qual aqui é usado em sentido figurado. Em casos como estes, só bastar o sentido comum para determinar os pontos de comparação. Assim, compreendemos que, ao chamar-se Cristo de o Cordeiro, somente se refere ao seu caráter manso e ao seu sentido de ser sacrificado, como cordeiro sem mácula, ou era entre os israelitas. Do mesmo modo, compreendemos em que sentido se chama ao pecado de dívida e a redenção de pagamento da dívida e ao perdão de remissão da dívida ou da culpa. Podem ver, né? Dívida, pecado. Pagamento da dívida, redenção. Perdão, remissão da dívida ou culpa. São termos, são passagens paralelas usadas figuras de linguagem. E isso vai acontecer o tempo todo na Bíblia com muita frequência. Tudo bem? Até aí, meus irmãos? Tranquilo? Tranquilo, Johnny, Jill, irmão Douglas, que hoje é o nosso irmão que nos visita aqui na nossa classe. Então, maravilha. Então, irmãos, agora o autor do nosso livro, do Nelson e do Lund, no capítulo número 12, ele faz repetições e observações. Ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma breve recapitulação de tudo que a gente aprendeu até aqui. Então é muito legal, porque depois leio em casa, né? Eu vou só ler aqui as primeiras partes. Olha só para a gente... Lembrando aos irmãos que toda semana vocês estão enviando para mim no meu e-mail as perguntas do livro texto, porque isso tudo vale nota na nossa média dos trabalhos extras, tá bom? Não esqueçam de fazer do livro todo, como foi já
pedido para vocês. Repetição e observações. Pode ler para nós, pastor Johnny. Repetindo e resumindo algo do que foi dito nas lições anteriores, convém que nos recordemos e sempre tenhamos presente. Primeiro, que o primeiro requisito para o bom entendimento das Escrituras é um espírito de disciplina humilde. Tanto é assim que uma pessoa comparativamente ignorante, que humildemente invoca a luz do Espírito de Deus no estudo da Bíblia, conseguirá conhecimentos bíblicos exatos com mais facilidade do que um homem de talento e sabedoria humana, que preocupado e carecendo do espírito de discípulo, empreende seu estudo. Numerosos exemplos apoiam esta verdade. 2. Ou seja, né? Só uma pausa aqui. Pois não. Aquilo que o autor disse lá na introdução do livro. Para que a gente entenda as Escrituras, a gente tem que ter esse espírito humilde. Podem ver, irmãos, quantas pessoas, até mesmo da nossa família, não dão valor às Escrituras. Você talvez já teve essa experiência de ter um parente querido que você ama, você fala da Bíblia, ele, tá bom, ele é até educado. Muitas vezes você pode até chamar a pessoa para ler um dia, outro, você até orienta, a pessoa, tá, qualquer hora eu leio. Ou seja, ela despreza as Escrituras. Mas aí vai para outras religiões, dá atenção, vai para filosofias de vida, dá atenção. E para as Escrituras, despreza. Essa pessoa, ela não vai compreender as Escrituras. Porque ela já está dando um desvalor. Ou seja, ela não dá valor ao que é sagrado. E lembra o que Deus falou para nós, Jesus falou, não lance pérola aos porcos, nem o que é precioso aos cães. Irmãos, isso é muito sério. Existem pessoas, inclusive dentro das igrejas, que aprendem a tratar a Bíblia com uma certa indiferença. Quer conhecer uma pessoa que já está se desviando? É essa pessoa. Por quê? Porque a Bíblia passa para ser para ele um livro da religião. Pastor, por que isso acontece com o coração de uma pessoa? Eu não sei te explicar. A explicação mais simples é a que vem ao meu coração, em primeiro lugar, é que essa pessoa, ela em algum momento caiu numa cilada das trevas, numa cilada do diabo, ou quem sabe ela está nessa cilada que para mim é do diabo, ela está vivendo um princípio que é da sua própria humanidade caída, seu ego inflamado. Porque, irmãos, a pessoa, ela pode ser até de outra religião, mas quando ela começa a praticar a negação da Bíblia, ela mesmo que ela esteja sobre a sua dinâmica carnal, na minha opinião, ela está sendo seduzida pelas trevas. Porque o grande alvo do diabo é nos tirar da revelação de Deus. E a Bíblia é o grande livro de Deus que revela Deus. Então, essa pessoa, seja ela quem quer que seja, pode até ser um parente doce, amável, mas essa pessoa, ela demonstra dentro dela o quê? Ela demonstra um espírito de soberba. E ao soberbo, Deus humilha, seja ele quem for. Pode ver, irmãos, a gente só vai conseguir compreender as Escrituras com o espírito quebrantado, o espírito dócil e humilde, admitindo que há um ser eterno que registra uma palavra. E olha só, que o que é mais dramático, essas pessoas sabem que a Bíblia muitas vezes é o livro mais lido na história da humanidade, que é o livro mais prestigiado, e mesmo assim elas se colocam de uma forma empedernidas. Por isso que eu falo que tem uma obra maligna. Se você foi criado debaixo de uma religião, aonde você aprendeu a vida toda que o crente é um idiota, que o crente é uma pessoa alienada, que o crente é uma seita, tudo bem, você até entende que você foi formado dentro desse conceito, né? Ou quem sabe você cresceu dentro de uma igreja de pessoas lunáticas que pegavam uma Bíblia desse tamanho e batia na cabeça da criança. Sai, demônio.
essa pessoa vai ter trauma, né? É óbvio, né? Até porque não se pode fazer isso. Aqui não é a Bíblia, né? A concordância. Mas, olha, só de pegar, tem que pegar com as duas mãos. O bichinho é pesado, hein? Deve ter quase 5 quilos. Então, vamos supor que você cresceu diante de uma igreja doente, pessoas hipócritas. Tudo bem, você tem um bloqueio. É normal, né? Infelizmente, existem obreiros que batem na mulher, batem nos filhos, violentam os filhos. Eu, infelizmente, uma ocasião recebi uma moça de uma outra igreja em que ela falava assim, sabe, pastor, eu tenho um problema com meu pai, porque meu pai, ele está na igreja, canta na igreja, e ele sai catando outras mulheres por aí. Então, sabe, pastor, aí eu tive que ouvir tudo aquilo, e falei, ai, meu pai. E aí eu tive que orientar aquela moça, e aquela moça tinha uma barreira contra o pai dela, e natural, porque o pai dela mostra sem vergonha dentro da igreja, cantando, fazendo tudo, entendeu? Então, sabe, irmãos, isso cria em nós uma revolta, né? Agora, eu sei que essa pessoa, ela não terá desculpa, porque ao longo da vida dela, ela não vai conhecer só gente assim. Ela vai conhecer gente digna. Eu sei que uma pessoa pode desencadear um gatilho para a gente criar uma certa repulsa. Mas será que a gente não conhece ninguém? Seja sério, né? Estão entendendo? Então, por que eu estou te falando tudo isso, irmãos? Indiferente dos motivos em que a pessoa tenha para não se aproximar da Bíblia, nenhum motivo será legítimo para que ela tenha esse coração endurecido à Bíblia. E, na minha opinião, aonde há um coração endurecido à Bíblia, ali há uma seta das trevas que já foi consolidada. Mesmo que a pessoa seja esclarecida, há obras malignas, porque o diabo vai sempre querer anular a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a revelação de Deus, que mostra o caminho de Deus, que mostra o Filho de Deus e que revela toda a vontade de Deus para nós. Por isso que, para que a gente tenha a compreensão das Escrituras, a gente tem que ter um coração quebrantado. Essa frase do autor aqui é maravilhosa e a gente não pode esquecer dela, tá bom? Então é o primeiro requisito. Primeiro requisito. Se a gente não tiver isso, e aqui, como eu disse, a humildade precede a honra, a soberba precede a ruína. Deus exalta os humildes e Deus abate os soberbos. Isso é um princípio bíblico. Leia para nós o 2, Gil. Que as grandes doutrinas e princípios do cristianismo estão expostos com clareza nas Escrituras. Ou seja, tudo que quisermos conhecer sobre o Cristo e o caminho de Deus está nas Escrituras. Irmão Douglas, leia para nós o item 3, por gentileza. O seu microfone está bloqueado. A gente não ouviu. Pode. Opa. Pois Perdão. não. Foi nada. Que, por conseguinte, a realidade só se invocam as regras de interpretação para conseguir o significado verdadeiro dos pontos obscuros e de difícil compreensão. Ou seja, a gente precisa estudar, a gente precisa realmente ter um coração desejoso em aprender, em interpretar, porque senão a gente não vai compreender nada. E eu vou ler aqui o quarto, né? O quarto ponto, que apesar disso, é de grande importância que até o cristão mais humilde tenha alguma ideia de tais regras e de sua aplicação, porquanto é seu dever aprofundar-se nas Escrituras, confirmar-se em suas verdades e familiarizar-se com elas para o seu próprio proveito e para poder iluminar aos que as contradizem. Tá bom? E aqui, irmãos, serão... vamos acabar de ler. Acho que vale a pena a gente ler junto. Pastor Johnny, pode ler aqui do 6 até o 8. Perfeito. Que o verdadeiro sentido de seus textos é conseguido pelo significado de suas palavras. Aliás, o 5. Verdade.
Para conhecer o sentido inato na Bíblia, ela mesma deve ser sua própria intérprete. Regra fundamental, né? Exato. 6. Que o verdadeiro sentido de seus textos é conseguido pelo significado de suas palavras, e que assim, pela aquisição do verdadeiro sentido das palavras, se consegue o verdadeiro sentido de seus textos. Opa, né? Já é a primeira regra. Justamente. Que não se deve esquecer por um momento que o significado das palavras está determinado pela peculiaridade e uso da linguagem bíblica, devendo-se, portanto, buscar o conhecimento do sentido em que se usam as palavras, antes de tudo na própria Bíblia. Pode continuar? Que as palavras devem ser tomadas no sentido que comumente possuem, se esse sentido não estiver manifestamente contrário a outras palavras da frase em que ocorrem, com o contexto e com outras partes das Escrituras. Joia. Gil, pode ler para nós o 9, o 10. Que o caso de haver alguma palavra com significado diferente, oferecendo assim de um outro modo um ponto obscuro, recorra-se a regras acima dessas citadas para conseguir o sentido exato que intentava o escritor inspirado, ou melhor, o próprio Espírito de Deus. Irmãos, eu gosto demais. Antes de você ler o 10º, eu amo citar nas minhas mensagens o que o Espírito Santo de Deus estava dizendo aqui por Paulo. Eu prefiro, é o meu jeito, é o meu viés. Eu sei que muitos pastores dizem, o apóstolo Paulo disse, o apóstolo Pedro disse, eu acho bonito e, como eu disse, eu não acho errado, porque de fato é Paulo dizendo, é Pedro dizendo, é Mateus dizendo. Mas eu amo falar. O Espírito Santo disse usando a boca de Paulo. O Espírito Santo disse usando Pedro. Quando Pedro aqui falou tal coisa, não foi Pedro, foi o Espírito Santo usando a vida de Pedro. Está entendendo, irmãos? Eu acho que quando a gente realmente, né, tem essa clareza de que o grande escritor, por excelência, é o Espírito Santo usando os seus vasos vão deixar ali as suas digitais. A característica de Paulo é de Paulo, de Pedro é de Pedro, de João, Isaías é Isaías, João Batista é João Batista. Deus não arranca a nossa personalidade, ele aprimora a nossa personalidade, mas ele nos usa na nossa personalidade. Deus não altera o nosso modo de pensar no sentido de que eu me tornarei mais sábio. Eu sou um Pedro, viro um Paulo. Não. Pedro é Pedro, Paulo é Paulo. A capacidade intelectual de Pedro, Deus vai usar no máximo do seu potencial. E a capacidade intelectual de Paulo, Deus vai usar no máximo do seu intelectual. São dois vasos com características diferentes. É um vaso mais polido, é um vaso mais erudito, mas é um vaso para a glória de Deus. O outro vaso é mais rústico, é um vaso mais simples, mas é um vaso para a glória de Deus. O que importa sobre eles é o verdadeiro tesouro, que é o Espírito Santo, que é Jesus. Então, a gente tem que ter dentro da gente essa clareza que os escritores foram inspirados, mas o autor supremo é o Espírito Santo, tá bom? Beleza, meus irmãos? Amém. 10, Gil, pode ler? Que a parte da correta interpretação das passagens e textos separados quanto às doutrinas, estas só são bíblicas e exatas quando expressam tudo quanto dizem as Escrituras em relação a elas. Ou seja, precisamos da Bíblia inteira para explicá-la. Não podemos pegar um texto isolado, senão a gente vai fazer de Aitofel alguém que fala como o próprio Deus. E ele era uma pessoa que cometeu males horrorosos, tanto é que ele, depois que ele se une a Absalão, ele tenta, ele orienta Absalão a deitar-se com as concubinas de Davi, ou seja, ele estava do lado de Davi no reino, e ele dá uma sugestão maligna a Davi: pega as concubinas do teu pai,
um ato vil para envergonhar a Davi e para mostrar o poder, a masculinidade, e não só a masculinidade, mas que agora ele estava dominando naquele território. E quem foi que aconselhou isso para Absalão? Aitofel. Outra coisa, Aitofel diz, eu irei atrás do teu pai, me dá 12.000 homens, porque eu vou atrás dele. Na hora que nós perseguirmos, eu mato somente o seu pai, eu disperso o exército e o povo, e logo depois eu volto e te dou ali o governo para que você cuide de todos os soldados, porque na realidade o que interessa é o teu pai sendo morto. Ora, meses e anos antes, Aitofel era o conselheiro de Davi. Agora ele causa um mal na própria família de Davi, falando para que Absalão deite-se com as concubinas. E agora ele mesmo quer matar. Graças a Deus, Davi orou, dizendo, Senhor, frustra os planos de Aitofel. E aí, realmente, um mensageiro de Davi dá uma outra sugestão a Absalão. Absalão não ouve a Aitofel. Aitofel, não sendo ouvido por Absalão, vá para sua casa, para sua região, deixa tudo em ordem e se suicida. Ora, o que Aitofel era? Aitofel era uma pessoa maligna, que se revestia de uma pessoa de Deus. Se a gente não pegar o texto bíblico com o contexto, nas suas outras correlações, e ainda não entender o que o Espírito Santo está querendo dizer, a gente vai praticar algumas coisas muito erradas. Mas quando a gente pega as Escrituras e faz essas passagens e interpreta na sua inteireza, fazendo essas relações de textos paralelos, de ideias paralelas, de ensinos gerais, e fazendo ali a aplicação das regras, ou como desejarmos chamar, aí a gente, se a gente não fizer isso, a gente não vai ter uma boa interpretação, mas fazendo isso a gente vai ter uma boa interpretação, tá bom? E agora, pastor Johnny, leia para nós também esse restante aqui. Pastor, eu não estou vendo aqui, deixa eu só... Não. Ah, não, apareceu, desculpa. Apareceu? Vamos lá. Ao averiguar, né? Isso. Ao averiguar, pois qual seja o verdadeiro significado de uma passagem da Escritura, é preciso que perguntemos, primeiro, qual é o significado de suas palavras? Isso, aí, não é o D. Isso. Se não tem mais significado, estamos de imediato esclarecidos, possuímos já o verdadeiro sentido. Porém, se há alguma que tem mais de um sentido, perguntemos. 2. Que sentido requer o restante da frase? Só em resposta encontraremos 2 ou 3 sentidos e perguntemos, né? Qual é o sentido que requer o contexto para que tenha um sentido harmônico toda a passagem? Se ainda couber-lhe mais de um sentido, perguntemos. Olha só, até aí, ó. Você vê, ó, palavras, frases, contexto, 4. Tudo amarradinho, só aí. Tudo amarradinho. Qual é o sentido que requer o desígnio ou objetivo geral da passagem ou livro em que se encontra? E se todas essas perguntas se oferece ainda mais de uma resposta, perguntemos. 5ª, qual é o sentido que requerem outras passagens das Escrituras? Textos paralelos, né? Se por acaso, em resposta a tantas averiguações, ainda fosse possível encontrar mais de um significado em alguma palavra da passagem, podem considerar-se verdadeiros ambos os significados ou ambas as interpretações, devendo-se, por certo, preferir a que mais condições reúna para ser aceita como verdadeira. E aí, repetimos que o procedimento acima indicado e as regras aqui estampadas são tão justas quanto necessárias, não somente para a interpretação de todo tipo de linguagem da Escritura, como para o reto entendimento e interpretação de toda linguagem ou documento de uso na vida ordinária. Olha só, lembra que eu falei para vocês numa outra aula, eu dizia para vocês que esse princípio, o que o Nelson e o Lund estavam dizendo e ensinando, nada mais, nada menos era do que seguir o ciclo comum da vida, de entendimento, de explicação, de aprendizado, de estudo. Por exemplo, irmãos,
Quer aprender um idioma? É esse o princípio. Quer aprender sobre uma outra área, por exemplo, quer aprender sobre direito? É esse mesmo princípio. Quer aprender sobre literatura? É esse mesmo princípio. Porque esse é um princípio lógico que Deus nos deixou na vida. Pastor, você está usando um princípio da vida para entender as Escrituras? Nenhum problema. Nenhum problema, desde que eu olhe as Escrituras da forma que ela me pede para olhá-la, que é com fé, não com razão. Nenhum problema. Porque ela vai falar sobre um Deus que é invisível, um Deus que é espírito. Ela vai me dar caminhos e sinais que são caminhos espirituais, que a mente humana não compreende. Ela vai falar que o meu Salvador, ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho que crer pelos olhos da fé. Então, eu uso a minha mente, eu uso aquilo que eu falei para vocês, que era o que uma criança aprende. A criança aprende primeiro o quê? Ela aprende primeiro o quê? O abecedário. Depois do abecedário, ela primeiro aprende as vogais, depois as consoantes, depois o abecedário, depois o quê? Ela aprende a formar palavras, depois ela aprende a formar frases, depois ela aprende a ler, montar textos, depois ela aprende a montar ideias. E aí é assim a vida. Então Deus quis se revelar para nós nessa simplicidade. Deus poderia ter colocado ao nosso dispor em cada igreja um anjo se comunicando conosco, mas ele não quis isso. Ele quis se revelar dessa forma. Então, quando o nosso irmão Nelson Ilude diz isso e conclui dessa forma, a gente pode estar fazendo isso em qualquer documento. Muitas vezes a gente está querendo ler uma escritura, a gente tem que também ter tem que saber codificar aquilo. Se a gente está lendo um documento, a gente tem que saber codificar aquilo. Então, né, você viu, foi um resumo muito legal. E agora a última parte do nosso irmão, ele vai aqui para o quê? Para figuras de retórica. Figuras de retórica, e agora que a gente, com esse material, a gente acaba esse livro. E aí a gente vai para o outro livro. Tá joia? Então, vamos começar aqui a última parte, beleza? Tudo bem? Eu vou interromper essa gravação aqui e a gente vai fazer só mais 20 minutos para a gente encerrar nossa aula, tá bom? Joia, irmãos? Vou encerrar aqui essa gravação. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo? Ok, pastor.